Com a Fê numa quarta-feira, 9h15 da manhã, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre algumas palavras de motivação, autocuidado. E você, né, aproveitando que veio de um feriado, para muitos estendidos, outros não, começar a sua quarta com cara de segunda, com mais motivação para poder reorganizar, porque sim, muitas vezes um feriadinho nos desorganiza. E eu não tenho dúvida, né, que o fato da gente se conectar aqui todas as quartas para trazer uma palavrinha sobre motivação e autocuidado faz com que você tenha a possibilidade de um insightzinho, de refletir sobre algumas questões do que tu te desorganizou, de que forma fazer diferente da próxima vez. E assim sempre é. A gente vai observando como é que são os nossos comportamentos, muitos por repetição de padrão que a gente vinha fazendo. E não é a hora da gente entrar em julgamento pós um feriado. A hora é da gente conseguir repensar, né, gurias? Então, assim, muitas vezes é muito comum, né, depois do feriadão, assim, o pessoal ir se pesar, ver que aumentou peso. Por quê? Porque tem aumento de retenção hídrica também. Quando a gente sai da rotina, quando a gente comete algum excesso a mais do que o normal, o que acaba acontecendo? A gente retém também. Claro que se tu seguir nessa sequência de comer mais do que deve, inevitavelmente vai acontecer o aumento de peso. Mas, né, o fato de tu te desorganizar um pouco no feriado, comer um pouco a mais, não é que tu já te perdeu e não se defina como já estando engordando. Isso é bem importante de falar. Eu já comentei com algumas pacientes minhas, bom dia para as gurias que estão chegando, dá um oizinho aqui para vocês. Eu já comentei com algumas pacientes minhas que quando a gente está numa rotina alimentar, num regramento alimentar, é muito mais fácil até de quando a gente volta de um fim de semana, de um feriado, e tu te passou um pouquinho na alimentação, tu vai te pesar, o peso oscilar muito mais do que se tu não estivesse te organizando. Não sei se tu já percebeu isso, mas eu vou te explicar o porquê, tá? Então, o que acontece? Quando a gente come a mais, tá? Em um fim de semana ou num feriado, e tu vem regradinha a semana inteira, o corpo estranha muito mais do que quem já tá bagunçada, entende? Quem já tá tendo um desregramento no dia a dia, o corpo já tá adaptado com aquela realidade. Agora, se tu tá regradinha na semana e tu vai pra um fim de semana, um feriado, tu come coisas diferentes, tu come um pouco a mais, o que acaba acontecendo? O teu corpo estranha. E esse aumento que tu faz ali de ingestão alimentar, tu faz maior retenção. Só pra te ter uma ideia, tá? Pra cada 1 grama de carboidrato a mais que tu consumiu, 1 grama, tu retém 3 moléculas de água. Então é retenção mesmo, né? Agora, para cada 1 grama de proteína a mais que tu consome, tu retém 1 molécula de água. Então, sim, de um fim de semana que a gente vem consumindo um pouco a mais aqui, um pouco mais ali, tu chega hoje, tu vai se pesar, tu pode estar oscilando 1 quilo ou mais em relação ao teu padrão, né? Então, por isso que é bem importante tu não se desesperar e hoje, quarta-feira, com cara de segunda, tu voltar a te regrar, né? Então, assim, regrar é o quê? É aquilo que eu falo da segunda do detox, com muita água. É a gente tomar bastante água, se possível até alguns chás, né, que ajudam na questão de desinchar, como, por exemplo, cavalinha, hibiscos, né, são chás que ajudam muito, assim, nessa questão de retenção hídrica. E também, né, voltar à tua rotina, ao teu padrão alimentar, que logo tu vê que essa retenção vai embora. Então, não se desespere, né, com aqueles comportamentos. Ah, não, me passei no feriado e agora, começando hoje, eu já vou restringir ao máximo. Não, né, não é ato punitório da gente agora que se passou um pouquinho no feriado, a gente começar a quarta-feira já restringindo tudo. Não, volta à tua rotina, à tua alimentação normal. Isso é construção de um estilo de vida saudável. Até ontem mesmo, né, eu postei de uma pessoa me questionando, uma seguidora, Fê, né, que eu postei no meu café da manhã que eu tinha comido torradinha com pasta de amendoim e mel. E ela falou, eu nunca como pasta de amendoim, né, porque eu acredito que... Ela perguntou, né, se poderia na dieta, se não engorda. E é isso que eu falo sempre, né, gurias? Não tem especificamente o que a gente não possa consumir. A gente só tem que quantificar, né, e avaliar quando e quanto, né? Então, assim, a pasta de amendoim, por exemplo, ela tem potencial, né, ali com gorduras boas, mas claro que o amendoim em excesso, se eu usar com muito volume e com muita frequência, a médio e longo prazo, ele pode se tornar pró-inflamatório,
que é o pró-inflamatório? É aumentar o fator de inflamação no nosso corpo e dificultar o emagrecimento, né? Mas assim, precisa ser muitas quantidades. E se, na verdade, né, tu tá usando ali um pouquinho, que nem eu mostrei na torradinha, né, dá uma colher de chá distribuída em 2 torradinhas, quantitativamente adequado, né, não utilizar todos os dias. Então, tudo é contexto. Isso é bem importante, né, eu sempre digo, não tem o que não possa, é o contexto de que forma tu está utilizando na tua alimentação os alimentos. E isso é uma das coisas que as pessoas se perdem, acreditando que ou estão de dieta, né, e aí restringem tudo, ou estão, né, deixando tudo solto e vira uma bagunça louca. E na verdade a questão é a gente construir o meio termo, da gente conseguir consumir tudo aquilo que a gente gosta, equilibrando e tendo bom senso. Acho que essa é a chave, assim, do processo. E sempre, né, procurando pensar no teu corpo como algo que vai além só da estética. Claro que a gente se preocupa com a estética, claro que a gente quer resultado também, mas tem algo que vai além, né? O nosso corpo é um instrumento sagrado que nos permite estar aqui, né, nessa encarnação, fazendo tantos movimentos de vida. Ele é perfeito, né? Então, assim, às vezes as pessoas param em frente ao espelho e ficam se destruindo com pensamentos de se denegrir, porque meu braço é grande, porque minha barriga é enorme. Eu sei, porque eu já fiz isso muitas vezes, antigamente, até trabalhar tanto esse processo de auto-amor, de autocuidado, de autoestima. E hoje eu recebo muitos pacientes que chegam lá no consultório, que eu tenho um baita de um espelho em frente à balança, até porque... Tanto é, agora eu lembrei, né? Tanto é que muitos falam assim, meu Deus, esse baita espelho, né? Sim, porque a gente tem que se olhar, né? A gente tem que se aproximar da nossa imagem, a gente tem que começar a nos acolher de acordo com a nossa realidade e lapidando o nosso processo com muito auto-amor, com muito carinho. E honrando também a nossa ancestralidade, abençoando o nosso corpo, né? Então, assim, nada mais lindo do que perceber que todos nós somos diferentes e que a gente não precisa se encaixar em padrões de ser exatamente colocado numa caixinha e igual a fulana, ciclana, não tem como. Então, quando tu começar a olhar para ti com muito mais auto-amor, com muito mais um processo de honradez, porque tu vai ver, né, olha só, esse braço aqui maiorzinho é de origem, né, da minha ancestralidade de origem italiana, né, eu tenho mais seio porque também tem da minha avó que tinha mais seio, ou então, né, meu cabelo é assim porque minha tia... Então, tu vai percebendo que tu tem um pouco de cada dos teus ancestrais e que isso forma quem tu é e isso faz a tua diferença no mundo. E aí, quando a gente começa a perceber que muito mais quando a gente tem honradez pela nossa história, honrando tudo que a gente passou, nos acolhendo, pensando na nutrição como algo a trabalhar, né, minha disposição, minha energia de vida, o meu vai pra vida, muda todo o teu cenário, em vez de só ficar tão focado na matéria, né, preciso emagrecer, preciso estar magra, preciso estar isso, preciso estar aquilo, preciso baixar 10 quilos, preciso baixar 5, não que não possa, gente, isso é importante falar, mas, né, o que a gente tem que fazer é buscar também o que vai além. E é aí que entra as forças de energia que estão internamente na gente. Dá bom dia aqui para todo mundo que chegou. Então, que eu tava falando aqui, o que acontece, né? Dando uma ceninha aqui para todo mundo. A gente tem internamente 2 forças muito potentes, que é a energia do masculino e a energia do feminino. Então, o que a energia do masculino ela é? Ela é essa energia, né, aí de resultado, de meta, de foco, de números, né, que quer emagrecer 5, que quer emagrecer 10, que tem que cortar isso, que tem que cortar aquilo. É aquela que tá muito focada na matéria. E não que a gente não tenha que ter entendimento desse processo, do que precisa ser feito para conseguir os resultados e evoluir. Mas existe uma outra energia, que é a do feminino, né, que também tá dentro de cada um de nós, seja homens ou mulheres, tá? Que é o sentir, que é o acolher. E eu vejo que as mulheres, elas acabaram entrando tão fortemente, né, vestindo as calças para trabalho, para execução, para questão de ir para a vida, que elas perderam muito essa conexão com o corpo, esse olhar mais amoroso, no sentido de trabalhar sua nutrição com equilíbrio para honradez ao seu corpo, por conseguir
ir, né, além de só ficar focada em ver os resultados, para os exames, para os números, para isso, para aquilo. E foi o que eu disse, não que não seja importante, mas o equilíbrio desse processo é que faz com que tu realmente, né, construa a diferença em ter resultados como consequência e não como ato de busca desenfreada e frenética por um processo que tu tá indo pela tua motivação. Tu vai dizer, como assim, não posso estar motivada? A motivação, ela oscila, né? Então, quando tu entende que existe um propósito maior, que tu vai trabalhando tanto esse auto-amor por acolhimento, pelo ser que há dentro de ti, desse corpo, dessa matéria, inevitavelmente tu começa a ter muito mais equilíbrio no teu processo, entende? Então tu não fica tão autocrítica, tão trabalhando com atos de punição, de, né, aquela questão toda de autocrítica ferrenha, sabe? Se te atrapalhou um pouco, tu já olha aquilo com um julgamento forte, tu já te, né, coloca pensamentos autodepreciativos, tu já te julga, tu já te condena, tu já começa a se sentir mal e tu entra num ciclo negativo, né? Então, assim, quando a gente tá muito focada só na matéria, inevitavelmente é onde a gente se perde. E gurias, assim, hoje nesse Café com a Fê, eu dei essa introdução pra gente falar, né, dessas forças que vibram dentro da gente, da energia do feminino, do masculino, mas também, né, pra conseguir trazer aqui pra vocês uma conversa. Esses primeiros 15 minutos era uma introdução mesmo, pra gente poder falar um pouco do que vai além da matéria, o que vai além do peso, e que tu tem sim que, pra conseguir resolver o teu excesso de peso, o que tá pesando na tua vida, entender através de autoconhecimento do teu processo que vai de dentro para fora. E esse processo, ele é mais longo? Sim, mas é o que é mais sustentável, né? É onde eu mais investi ao longo da minha vida inteira para conseguir me conhecer a ponto de me acolher tanto e parar de me, né, autocriticar tanto, parar de conseguir, de ficar tão em processo, né, de culpa, de autodestruição, tudo isso que nós mulheres aprendemos, né? Por quê? Porque sim, desde pequena a gente entende que tem que ser tudo, né, certinho, ou então, tem castigo, ou então tem culpa, ou então tem isso, ou tu tá errado, ou tu tá certo. E na verdade, quando se fala de excesso de peso, vem uma história por trás. Que pesos são esses que eu fui carregando ao longo do tempo, que hoje estão impregnados no meu corpo, né, nas minhas células, e que eu tenho que ir transmutando, eu tenho que ir organizando, eu tenho que ir limpando. E isso tudo, todo esse papo muito louco, né? Eu entro muito a fundo com as gurias do Momento Chega. E essa conversa hoje também é para falar um pouquinho sobre o Momento Chega, né? E tu vai dizer, o que é Momento Chega, Fernanda? É o nome do meu grupo, tá? Que é Momento Chega, Agora Eu Emagreço. Que quem me conhece sabe, né? Eu comecei esse processo de autoconhecimento sobre a minha história, sobre a questão do equilíbrio do meu corpo, da minha saúde, quando eu entrei num grupo lá com 15 anos, né? Então já fazem mais de 20 anos aí. Quando eu entrei nesse grupo, há mais de 20 anos atrás, eu fiquei participando desse grupo terapia dentro de um processo para me conhecer. E foi quando eu entendi que era a melhor forma de evoluir num processo quando tu está junto com outras pessoas que têm o mesmo propósito. E isso eu entendi tão bem que tudo que eu faço, eu gosto muito de trabalhar com grupos, né? Tanto eu tenho meus grupos, mas eu estou sempre envolvida com os grupos. Porque hoje até participo de grupo de empreendedores, tenho os meus próprios grupos. E o Momento Chega, como é que ele chegou pra mim, tá? Ele veio, né, esse nome, quando eu me lembrei de um momento que eu já não aguentava mais. E eu pensei, bom, ficar nesse universo de dietas restritivas, de tudo ou nada, de falta de equilíbrio, de sofrimento, de não honradez pelo meu corpo, não dá mais. E aí eu lembro direitinho que eu tava escrevendo, né, num caderno, que eu tenho meus cadernos que eu escrevo muito. E eu gritei, assim, no caderno, escrevendo, né, chega! E foi algo que transmutou além, né, assim, em relação à questão de que não era só para emagrecer, né, mas era chega daquela sofrência toda mental que eu vivia em relação ao desequilíbrio corpo e mente. E eu
assumi as rédeas de entender que eu ia trabalhar minha mente tanto ao ponto de conseguir ter leveza, que era o meu propósito maior, ter uma vida com mais leveza. E que eu conseguisse entender o porquê que eu carregava os pesos que eu carregava. E aí eu comecei a me trabalhar, né, até me tornar nutricionista, fazer pós em psicologia, e buscando pós em nutrição esportiva, pós em obesidade e emagrecimento. Fui buscando muitas especializações, né, me formei em vários processos de capacitação de inteligência emocional para conseguir entender muito mais do mental. E aí, até esse ano mesmo, né, no início do ano, eu fiz um processo de liderança sistêmica também, para entender do universo sistêmico, a nível das constelações, o que os processos, né, de muitas vezes lealdade familiar, por ancestralidade que a gente tem, faz com que a gente também honre a questão do tipo de corpo que a gente tem, né, a questão do excesso de peso que a gente tem. Então, eu comecei a trabalhar tão profundamente isso e trazer isso para os meus grupos. E hoje, gurias, o momento chega, agora eu emagreço. Ele é um dos melhores formatos que eu já construí até agora, tá? Inclusive, ele está com as inscrições abertas hoje. Se tu for no link da minha bio, a gente tá em Black Friday hoje, que é com um valor, assim, realmente muito bom para que tu possa ter um acompanhamento comigo bem de perto. E eu vim explicar um pouquinho para vocês também, né, o porquê de construir grupos e o porquê disso. A primeira lei sistêmica que traz para nós é a lei do pertencimento, que todos nós desejamos pertencer. E quando a gente está nesse meio com outras pessoas que também estão dentro do mesmo propósito, inevitavelmente a nossa chance de evoluir, ela potencializa em 10 vezes do que quando tu está num cenário sozinha, não conseguindo necessariamente falar a mesma língua das pessoas que tu está, né? E ali, quando tu entra em grupos de pessoas que estão dentro do mesmo processo que tu, que estão nessa mesma busca, a conversa, ela é fluida. Ela consegue começar a ter maior chance, que nem eu falei pra vocês, de evoluir. E gurias, assim, eu não sei como é que, se vocês já participaram de grupo, né? Mas eu, ao longo de 2020 pra cá, só de online, eu já fiz quase 20 grupos, já deu no total. Fora, né, eu ter participado 10 anos de grupo e desde a minha formação aos 22, que se faz mais de 20 anos, sempre coordenando grupos. Por quê? Porque sim, pra mim, esse é o método, um dos métodos, né? Mas é o método em si mais eficaz de sustentabilidade. Porque quando tu tá conectada com pessoas que estão falando, né, que nem eu te falei, as mesmas dificuldades, as mesmas fragilidades, dividindo como que conseguiu avançar no seu processo, tu começa realmente a potencializar tuas chances. E no momento chega, como que funciona? Eu vou explicar um pouco, né? Se tu tiver interesse, quiser me chamar no direct também, eu posso te explicar mais, tá? Fica bem à vontade. Mas o momento chega, ele vai começar a nova turma na próxima segunda-feira, dia 21 de novembro. Tu vai ficar comigo durante 3 meses, tá? Então, vai ser de novembro até fevereiro, quase março, que nós ficamos juntas. Ao longo desses 3 meses, tu tem 12 encontros ao vivo comigo, toda segunda-feira, pra gente potencializar a tua conexão. E eu dou atenção, assim, sempre, praticamente uma a uma, porque além do grupo de segunda, tem gente que não consegue estar, às vezes, no encontro. Eu tive pacientes que finalizou o momento chega, agora na segunda que passou, que me falavam, Fê, eu não vou ter como participar, mas eu consigo sempre assistir depois. E isso é uma baita vantagem, porque a plataforma, ela permite, né, que a gente grave as aulas pra te assistir depois. Então, se tu não pode estar na segunda-feira, tu realmente consegue ver em qualquer momento do teu dia. Tanto é que eu tenho pacientes que falam assim, que estão na aula, mas que depois assistem de novo a aula. Por quê? Porque reforça, porque tem coisas que tinha que refletir com mais calma, com algum questionamento que eu faço, que é muito profundo, né? A mudança, que nem eu falo, ela é de dentro pra fora mesmo, porque eu trabalho essas forças de energia do feminino, do masculino, que é algo, assim, realmente muito novo que eu trouxe agora, com essa formação que eu fiz de liderança sistêmica. E aí, quando a gente começa a conectar o equilíbrio dessas duas forças, a nos trabalhar mais, né, com mais suavidade, mais amorosidade, o processo ele vai fluindo de forma mais tranquila. E dentro desse processo, né, falando mais um pouquinho do momento chega, então vocês têm tanto a plataforma, né, que vocês podem assistir os 12 encontros que vocês têm ao vivo toda segunda-feira comigo depois, em horário que tu não possa ter visto naquela hora, mas pode ser visto depois. Tem aulas que eu deixei gravada também, explicando, né, todo o processo de
equilíbrio emocional, inteligência emocional, falando dos planos alimentares que tu recebe, sugestões de planos alimentares, e-book de receitas, lista de compras. Então tem lista de compensações lá no manual das trocas alimentares. Então tem muito, mas muito material. Parte técnica não falta lá na questão dos materiais, mas o diferencial, isso eu posso te garantir, tá? Porque plano alimentar, realmente, às vezes, né? Ah, Fê, mas eu já tive acesso a um, já tive acesso a outro, já até fui contigo em uma consulta. Não é isso que faz a diferença. O que faz a diferença é tu estar conectada no processo. É tu estar passando pelo processo, te permitindo passar pelo processo. Tem pessoas que é mais rápido, né? Tanto é que um dos depoimentos que eu deixei até nos meus stories de uma das pacientes que entrou, no momento chega, ela disse que, né, entrou com 92 quilos e ao longo dos 3 meses ela foi a 84 e ela disse que foi a primeira vez na vida que ela conseguiu colocar tudo em prática e entender de uma forma que expandiu e agora ela vai realmente seguir porque foi muito leve o processo dela. Tem alguns que, né, acontecem em 3 meses e eu falo glória a Deus, porque com todo o meu aprendizado, desde lá quando eu comecei a buscar entendimento sobre isso há mais de 20 anos atrás, eu falo, bom, né, eu com certeza tenho um potencial de acelerar mais as gurias. Mas tem outras que levam um pouquinho mais de tempo, porque tem dores mais profundas, tem pesos que são carregados com correntes, né, mais pesadas e que tem que ser transmutado de forma mais leve para não se tornar um processo pesado também. Então, gurias, eu quero dizer pra vocês, né, assim que o momento chega, agora eu emagreço, que é o meu grupo terapia. Ele tem a grande vantagem que pode ser feito de qualquer lugar, né? Então tu pode estar em Porto Alegre, tu pode estar em Cachoeirinha, tu pode estar na praia, tu pode estar em outro estado, que sim, tu tem conexão muito forte. A gente tá segunda-feira na plataforma se olhando olho no olho e eu te ajudando da melhor forma possível. Tem o grupo do Whats, que tu tem muita troca com as colegas que trazem muitas coisas ali para poder juntas vocês se fortalecerem e poderem se ajudar. E fora, né, toda a parte do material didático também que vai te auxiliar para te saber por onde começar, quais planos alimentares que tu pode. E tu tem acesso a mim, né? Então ali naquele WhatsApp eu fico gerenciando para ver as dúvidas que vocês têm, vou trazendo as respostas. Eu costumo dizer, né, que, claro, a consulta individual que eu atendo, tanto online quanto presencial, ela é algo muito bom, mas eu não tenho dúvida, né, que em 3 meses tu ter 12 encontros comigo, tu acelera muito mais o processo do que em 3 meses, muitas vezes, tu tem 3 encontros, se tu vai mês a mês, né, e então é uma grande oportunidade, assim. Nessa segunda-feira que finalizou o momento chega, para começar a nova turma na próxima segunda, a gente teve aula com a psicóloga, a gente teve aula com outro mentor de inteligência emocional, então eu trago também conteúdos fora para vocês, para que vocês possam, né, avançar mais ainda. E nessa aula de inteligência emocional que a gente teve, não da psicóloga, quer dizer, na segunda-feira, as gurias trouxeram muitas coisas falando, Fê, meu Deus, né, o quanto realmente fechou com chave de ouro tudo que a gente trabalhou ao longo desses 3 meses, e agora eu tenho certeza que só vai fluir cada vez mais. Então, gente, né? Ah, Fê, mas eu já participei de um grupo teu do Emagreça, verdadeiramente dos desafios. Os grupos do Emagreça, que foram antigamente dos desafios, eram muito bons, eu não tenho dúvida nenhuma, mas eram de curto tempo, era pra dar aquela motivada, aquele start, né? De 21 dias, de 30 dias. De 3 meses, como agora, com 12 encontros, é algo realmente novo, né? Que eu não fazia antes. Por quê? Porque eu senti muito a necessidade que as pacientes tinham de aprofundar nas suas raízes o processo de mudança. E que muitas vezes dar o start, só que não dar continuidade, não vai adiante. Então existe algo que é muito importante, que é os 5 Cs. A gente tem que ter clareza sobre quem somos, sobre, né, o que nos move, quais são as minhas sombras, quais são as minhas luzes, né, as minhas polaridades. Depois eu tenho que começar a entender qual é o caminho dessa construção desse processo. Depois eu tenho que começar a percorrer uma caminhada. Depois eu vou pro trabalho da conquista, né, da constância, desculpa, ter constância nesse processo até chegar à conquista. Então, quando eu vi que eu dava start na mulherada nos desafios de 21 dias, de 30, mas elas não conseguiam ter constância, eu falava, tá faltando coisa aí,
E aí, por isso que eu montei o Momento Chega, que era algo para ser realmente muito mais profundo. 3 meses que pode ser, né, renovado. Então, tenho pacientes que vão renovar para seguir conectada. Que eu sempre digo, né? A chama longe do fogo se apaga? Se apaga, muitas vezes. Né? Então, assim, o fato de tu, às vezes, entender que tu precisa estar conectada com pessoas que estão no mesmo propósito por muito tempo, faz com que tu realmente tenha resultados que tu não teria sozinho. E é isso. Agora, né, se tu tiver alguma dúvida, até do Momento Chega, pode me perguntar aqui, gurias, aproveitem, tá? Que a live hoje, esse encontro era pra falar, porque hoje, em especial, a gente está abrindo 15 vagas para poder começar a nova turma na segunda-feira, com valor de Black Friday, né, com mais de 50% de desconto para te passar mais de 3 meses, né? Eu digo mais porque tem semanas que espaçam um pouquinho ali, e a gente vai provavelmente até março com esse grupo, de agora 21 de novembro até março. E eu não tenho dúvida que tu pode encerrar o teu 2022, né, com as mudanças já começando a serem construídas e iniciar o 2023 não só prometendo que vai ser diferente, mas já estar fazendo diferente. E eu acredito que esse é o grande diferencial de tu estar conectado. Aqui é a Kathleen falando. A Nutri é maravilhosa. Através dela eu descobri o merecimento. Sim, merecemos ser felizes e saudáveis. Então a gente trabalha muitas coisas, né, Kathleen? Minha paciente linda, amada, que eu admiro horrores, a minha amiga também. Então a gente trabalha processos de crenças que estão te limitando, né? Eu vou trabalhando vários movimentos de mudanças, que nem eu falei pra vocês, de dentro pra fora. E queria eu, gente, de verdade, de coração, ter tido acesso a toda essa profundidade de conteúdo que hoje eu trago para as pacientes, né? Porque eu não tenho dúvida que eu teria acelerado muito mais rápido o meu processo, mas, né, foi do jeito que foi e eu honro muito porque sim, eu pude construir ele, né, lapidando com muita amorosidade, com muito carinho para hoje estar, né, conseguindo ajudar mais pessoas. Então, é isso, tá? Fica aqui hoje o convite, o link está na minha bio para te entrar no Momento Chega, Agora Emagreço. São realmente só 15 vagas para que eu possa dar uma atenção muito grande para vocês ao longo desses 3 meses. E quem tiver qualquer dificuldade pode me chamar no direct que eu auxilio você se for necessário, tá? Em relação à entrada do Momento Chega. Mas hoje é o único dia exclusivo, né, com o valor de Black Friday. A partir de amanhã já aumenta e sexta-feira encerra as inscrições para começar a nova turma na segunda-feira. Então eu torço para que tu esteja comigo ao longo desses, né, 3 meses e pouco aí, porque eu não tenho dúvida que a troca vai ser maravilhosa. Quem tiver que vir, vai vir, porque tá conectado com esse momento de, né, reorganizar a sua vida. E se for o teu momento de dar o chega para dizer agora eu emagreço de verdade, com leveza, dentro de um processo de construção de autoconhecimento, inteligência emocional, pode vir comigo que eu vou estar aqui com toda a energia recarregada, né, vindo da praia ainda, para poder te ajudar, tá bom? Grande beijo, gurias, para vocês, fiquem com Deus e bora lá fazer uma semana maravilhosa.